Se tem uma coisa que impossibilita as pessoas de realmente aprenderem física, essa coisa é a matemática. Certo que a matemática é uma das coisas que deixa a física cada vez mais bonita e tudo mais, mas eu reconheço que muitas pessoas têm dificuldade com matemática e isso acaba impedindo elas de poderem conhecer as maravilhas que é a física. Tanto a matemática do nível básico do ensino médio, quanto a matemática do nível superior, quando o aluno já está submetido a uma faculdade de engenharia, de matemática ou de física no geral. O fato é que, infelizmente, no momento, a gente não consegue contornar essa situação de uma forma eficaz com o nosso ensino. Mas a gente vai buscar sempre melhorar esse requisito, desde o ensino básico, o ensino médio e a nível superior também. E uma das saídas para isso é uma coisa que a maioria dos cursos de física tem, seja eles licenciatura ou bacharelado, que é o curso de Física Zero, ou o curso de Física Básica no geral, que foi o que eu paguei na minha graduação. É um curso bem presente ali no primeiro semestre da graduação e serve juntamente com outras disciplinas como matemática básica e química básica ou pré-cálculo, seja lá qual for a disciplina, para poder fortalecer essa base tanto matemática quanto conceitual dos próprios alunos, para poderem desenvolver conhecimentos pré-estabelecidos da física e conseguir entender conteúdos posteriores. Bom, uma coisa bem interessante a se notar é que a maioria das vezes o livro adotado para essas disciplinas é esse grandioso livro. Física Conceitual, do Paul G. Whiting. Eu acredito que seja dessa forma que se fala. É um livro naturalmente americano, ele vem escrito em inglês, porém para o Brasil ele foi traduzido pela editora Bookman. E o Paul, ele é um físico norte-americano, se eu não me engano ele é da Califórnia, mas tem uma coisa bem interessante sobre ele também, que ele é um cartunista. E isso está muito presente no livro dele. Bem, o livro da física conceitual do Paul, ele é bem interessante, pois ele traz uma perspectiva muito bacana sobre a física no geral e trazer a ideia conceitual da física, buscando sempre relacionar os assuntos de física já analisados com uma forma bem simples de se conhecer aquele conteúdo que está sendo estabelecido, sem utilizar uma matemática muito rebuscada. E isso é muito importante para dar aquela noção geral para o aluno do conceito básico da física. É importante entender que a física ela precisa da matemática para ser construída. E o livro ele entende isso, mas adota conceitos matemáticos de uma forma bem simples. Como, por exemplo, nessa situação onde eu estou aberto aqui no momento angular. Aqui ele vai dizer que o momento linear, por exemplo, é a massa multiplicado pela velocidade. Só que de uma forma literalmente escrita. Momento angular igual massa, aí x, né, a cruz, enfim, e a velocidade. E é bem interessante porque ele traz diversas notações gráficas ou visuais que ajudam a contribuir a essa ideia de uma forma bem mais dinâmica a respeito da física. E eu acredito que a base conceitualizada pela física conceitual é muito importante para a gente poder estabelecer esses conceitos primordiais da física, justamente para tentar entender e enxergar o mundo como a física busca mostrar para a gente, e ser uma conexão direta com a matemática. Com certeza, para os alunos que têm uma certa complicação na área de matemática, é interessante a gente poder abordar um livro como esse, tendo em vista que a abordagem diretamente dele é uma linguagem muito rebuscada, porém de fácil absorção para os alunos. Além dos conteúdos serem de uma forma bem ministrada, a gente consegue ter essa visualização que ajuda diretamente os estudantes, no geral, a poderem ter uma boa base fortalecida dos conhecimentos concentrados da física em determinados pontos. E eu vejo que essa é uma boa solução para uma situação recorrente, que são os alunos que precisam ter esse primeiro contato com a física, porém não conseguem ter uma boa relação com a matemática a princípio. Vale lembrar, claro, que a introdução à matemática tem que ser algo bem estabelecido durante um curso de física ou qualquer outro curso que seja a nível. E é importante fazer com que o aluno ele busque ter interesse às áreas matemáticas no geral. Mas,
Para o primeiro contato com a física, eu vejo que essa proposta de ensino adotada pelo Paul no seu livro do Física Conceitual é muito bem sólida. E isso é muito bom para que o aluno ele possa ter uma margem para abrir a possibilidade de conhecer outras literaturas de física um pouco mais avançadas. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo a respeito dos livros de ensino médio e ensino superior para a física no geral. E através desse vídeo eu quero fazer também a minha visão dos níveis dos livros de física da graduação, tanto do ensino médio quanto da graduação, na verdade. Desde aquele livro que eu considero mais introdutório para um primeiro contato à física, até aqueles livros que eu julgo ser com a margem mais alta matemática, rebuscadamente, para que os alunos possam ter um aprofundamento matemático exigente para um curso de física ou de engenharia. Mas isso não é o caso agora. O foco é justamente entender que conteúdos como esse são muito importantes para a gente poder estabelecer uma base sólida. Uma coisa bem interessante sobre esse livro é que, em diversas situações, a proposta dele é justamente entender se o aluno, ou o estudante no geral, está desenvolvendo uma base sólida do conteúdo e realmente está entendendo o conceito por trás daquela situação. Por exemplo, tem situações aqui que ele apresenta quadros como o teste a si mesmo, que ele pergunta uma pergunta totalmente conceitual e às vezes um tópico um pouco mais posterior que vai ser visto no livro, mas ele faz essa pergunta antes justamente para tentar entender como que o aluno está analisando aquele conceito físico que está sendo abordado naquele momento. E posteriormente ao teste a si mesmo, provavelmente vai vir a resposta daquela situação, onde o aluno em si ele pode conseguir estabelecer se ele realmente está tendo uma boa concepção daquilo que deveria ser analisado por esse livro, entendendo os conceitos gerais da física. Uma coisa bem legal também é as próprias questões que é abordado pelo livro, aqui no final do capítulo, normalmente. E essas questões em específico, elas também têm algum caráter matemático, mas claro, de uma forma bem introdutória, buscando sempre desenvolver conhecimento de nível médio do aluno, conhecimento básico, certo? Nada de nível superior aqui, nada de cálculo diferencial integral, ou conceito um pouco mais avançado sobre mecânica clássica ou eletrodinâmica clássica e por aí vai. Aqui, toda a concepção é feita de forma que o aluno consiga desenvolver o arcabouço matemático introdutório para entender a física e possivelmente migrar para outras literaturas que sejam mais avançadas. Então aqui a gente tem a aba de exercícios, nesse caso aqui a gente está analisando no capítulo 10, movimento de projéteis e satélites. E perceba que tem muitas questões aqui envolvidas, muitas mesmo. Aqui, só nessa parte dos exercícios em si, a gente tem 50 questões só para esse capítulo, claro. E é interessante ver que algumas partes desse assunto em si, desses exercícios, na verdade, boa parte deles é conceitual. Porém, tem algumas partes um pouco mais desafiadoras, que seriam esses problemas. Além de envolver uma matemática um pouco mais rebuscada, vamos dizer dessa forma, que seria justamente aquela matemática mais introdutória que eu estava comentando, mas de certa forma é rebuscado, tendo em vista que às vezes o nível do aluno não é condizente à matemática de nível médio normal que é exigido nos livros de ensino médio convencional. E não tem problema em se envergonhar a respeito disso. A gente tem que sempre entender e buscar encontrar literatura que realmente consiga nos ensinar. Uma boa literatura é aquela que, além de conversar com a gente, consegue fazer a gente aprender aquele conteúdo, certo? Então, algumas questões de nível um pouco mais avançado de matemática, ainda assim, são questões que são bem problematizadas, vai te fazer ter uma boa concepção dos conceitos físicos e desenvolver um pouco mais o seu lado do raciocínio lógico matemático. Uma coisa bem interessante é que o primeiro capítulo desse livro, ele não vai abordar diretamente sobre o movimento unidimensional. Ele vai dar uma introdução geral sobre o que seria a ciência, mostrando diversos experimentos característicos da física, como por exemplo o experimento de Aristóteles para tentar medir a curvatura da Terra, entre outros que são muito característicos que a gente consegue compreender na física no geral. E quando ele vai introduzir o conteúdo principal, vamos dizer, dessa forma, a física, ele não aborda diretamente a ideia da cinemática, mas sim a ideia de mecânica, o que é bem interessante, porque a gente consegue compreender, desde a visão aristotélica sobre a ideia primordial de que necessitava-se de causas para o movimento, e também entender a visão copernicana e tudo mais, a de Galileu, mas também compreender
justamente a ideia geral sobre o movimento partindo de uma força, que também vai ser introduzida pelo conceito de Isaac Newton. É muito interessante que a gente consiga aprender dessa forma, pois assim daria-se uma causa, bem entre aspas, vamos dizer dessa forma, a ideia central do estudo da cinemática que nós vemos comumente, certo? E é dessa maneira que a gente pode trazer uma forma mais intuitiva para o ensino da cinemática. Futuramente, outro livro que veio fazer essa ideia também foi o Graph. O Graph, que é um livro muito conhecido na área da licenciatura em Física, ele trouxe esse conceito didático, mudando diretamente também o paradigma geral do primeiro capítulo de Física ser sobre cinemática e movimento bidimensional e depois tridimensional e afins, com a ideia da conservação de energia. Foi uma sacada bem interessante também. E eu acredito que ele tenha tomado esse apoio desse livro aqui para poder fazer essa ideia. Então, construir esse conhecimento mais básico, né, mais sólido, vai gerar futuramente uma boa concepção das ideias gerais da física de uma forma mais intuitiva ou de uma forma mais centrada. Esse livro é muito importante para construir o conhecimento científico básico do aluno e buscar a ideia de tentar gerar sempre um questionamento a respeito das coisas da natureza no geral e entender como que funciona cada coisa que nós vemos e temos no nosso universo. Para quem está buscando uma literatura de base, de entrada para a física, eu recomendo muito esse livro. Se você está no ensino médio e você começou agora o primeiro ano do ensino médio e você está sentindo dificuldade e acha que sua base matemática não foi bem estabelecida desde o nono ano, eu acredito que esse livro ele é um bom primeiro contato para poder ter uma base um pouco melhor para a física que você vai ver. Se você já está na graduação e vai fazer o seu curso de Física Básica ou de Física Zero no geral, provavelmente seu professor vai adotar esse livro. Esse livro ele é realmente muito interessante a respeito de uma construção sólida dos conceitos da física e eu acredito que ele não deve ser menosprezado de forma alguma. E, como eu já disse anteriormente, sempre tente buscar aquela literatura que conversa melhor com você. Esse aqui está um pouquinho machucado já porque eu utilizei bastante para poder estudar. E é uma coisa que a gente tem que entender, que o ensino de física, no geral, ele precisa ser uma construção de uma forma satisfatória. Aprender física não é para ser doloroso, precisa ser prazeroso. E com certeza, descobrir o que a natureza tem para nos falar deve ser uma coisa fenomenal e deve dar motivos de todos os dias a gente poder abrir um livro como esse e admirar as escrituras e as belezas que a natureza tem para nos mostrar.